sair da escola. Vamos lá, senhores. Boa noite a todos, né? Esse é um podcast, uma entrevista meio diferenciada aí. Ela está começando às 23h07, porque essa é a hora da educação, né? Então, eu acho que nada melhor do que pensar a educação na hora da coruja, né, André? Então, a gente está... A ideia é construir, né, um podcast com entrevista com professores e pensadores da rede pública de São Paulo. E eu vou começar pelo André, né? O André Maia, né, que estudou comigo. A gente passou pela graduação na Universidade de São Judas, assim, 4 anos bastante peculiares, né, André? De estresse e correria. Bons tempos, né? E a gente achando que era complexo, né? Não sabia o que vinha pela frente, mas com bastante estresse e correria também, né? De certa forma. Aquelas leituras muito bem feitas, né? Antes da aula, enfim. E o André, meu convidado, o André não está mais em São Paulo, né, André? Você está no interior agora, é um homem interiorano, é diretor de escola também, né, André? Resolveu encarar a educação sob uma outra perspectiva também, isso é muito legal. Mas esteve na sala de aula durante um tempo, né? Você foi categoria O também, né? Pelo que eu me lembro. Fui bem no comecinho. Ah, legal. E a gente vai começar hoje, né, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a gente está fazendo esse podcast exatamente no dia 20 de novembro, quase na passagem para o dia 21, mas a gente vai tratar algumas questões aqui, né, de maneira corrida, talvez, porque o tempo urge. Aos alunos que estão presentes, fiquem à vontade, tem uma função nova aí que é levantar a mão, eu acho que isso é bastante interessante também, né, que pode ajudá-los aí a chamar a atenção do professor. E André, para começar, né, para a gente ser objetivo, o André é professor da rede, diretor, tem um mestrado na USP, não é isso, André? Isso, mestrado em educação. A minha trajetória foi inicialmente professor de filosofia, fiz a graduação em filosofia, depois logo em seguida entrei no mestrado em educação e comecei já a pensar caminhos que fossem para gestão, né, vendo vagas para outras áreas que não fosse só filosofia, até por ver que estava bem restrito. Né? Então, até pensando nessa questão prática de mercado de trabalho, né, de concurso, comecei a fazer concurso para outras cidades, até passar aqui em Bragança como diretor e vim morar para cá. E qual que é o tema do seu trabalho? Eu lembro que é um tema bastante inovador, né? Era uma relação entre o Kant e o Paulo Freire, ou eu tô... Não, isso foi no TCC, que no TCC que eu falo do Kant e na questão da disciplina, né? Como ter disciplina e autonomia, porque colocam que a gente tem que ensinar o aluno a pensar, mas ao mesmo tempo a escola obriga isso, né? Então você tenta forçar algo que seria automático. Aí eu tento pensar um pouquinho essa questão. Enquanto no mestrado, né, que eu já comecei a sair um pouquinho da filosofia e para uma área mais aberta. Então eu queria pensar a educação em direitos humanos, que é um ramo específico da educação, né? E a minha proposta, assim, bem por cima, qual que é a função do professor de filosofia na educação em direitos humanos? Que eles vão colocar que é um tipo de educação que tem que estar presente em todos os níveis, todas as disciplinas, né? Desde português, matemática, todos trabalhando os valores. E por ver que a filosofia é uma dessas áreas que, querendo ou não, trabalha bastante essa questão da ética, do valor, da moral, do como conviver, da política, eu pensei, deve ter algo aí específico que deve contribuir, sem sair, né, da área, porque quando tem essas temáticas, né, educação de direitos humanos, relações étnico-raciais, educação inclusiva, sempre a escola às vezes cria um projetinho de uma semana, de um dia para lidar com aquele tema e depois interrompe. E a minha questão não era essa, como no dia a dia, sem você fugir da sua área, sem você fugir daquilo que faz no dia a dia, trabalhar essas temáticas. Então a proposta inicial foi essa. E aí você passou por que autores? Como foi a experiência de estar na universidade pública? Porque isso é uma coisa que eles têm bastante curiosidade, né? Como é o dia a dia na USP, né? Você esteve na USP, isso é interessante também. Até porque, André, tem muitos estereótipos do aluno da USP, né? Você sabe disso, né? A ideia de que... Sim. Você sabe, né? Eu não preciso descrever aqui. Como foi sua experiência lá? Então, de início, sobre a questão da pesquisa, foi meio engraçado, porque, assim, eu tinha esse projeto, de um lado, ensino de filosofia,
do outro lado, a educação em direitos humanos, né, e juntar essas duas coisas. Uhum. Porém, eu acabei pegando uma orientadora que vinha da matemática e depois foi para filosofia da linguagem, e o autor dela era o Wittgenstein. E por ela ser minha orientadora, meio que eu tive que trabalhar com o Wittgenstein, tanto que o meu autor principal foi ele. Então, meio que eu tive que ter um malabarismo ali para poder vincular isso. Ok, o Wittgenstein não pensou em ensino de filosofia, muito menos educação em direitos humanos, mas eu tenho que tentar trazer ele para minha discussão, né? Então, tem essa questão da própria academia, né? E você dizer aquilo que você quer dentro dos moldes que eles estão propondo. Então, foi mais ou menos um ano só para eu começar a entender aquele autor que eu deveria trabalhar e inserir. Eu consegui, mas foi assim meio que bastante jogo de cintura. E você tinha referências bibliográficas para isso? Então, uma coisa que eu fiz quando eu estava escolhendo o tema, um detalhe interessante é que o tema inicial que eu queria colocar era discutir relações etnorraciais. Né? Então, já tinha um pouco essa visão de trabalhar essas questões. Porém, pesquisando os professores da USP, especificamente da filosofia de educação, da Faculdade de Educação, eu vi que ninguém ali discutia essa temática. Ninguém ali orientava sobre esse tema. Então pensei, se eu fizer um projeto sobre relações étnico-raciais, possivelmente eu não vou conseguir o orientador. Certo. Então o tema mais próximo foi educação em direitos humanos, que aí eu posso trabalhar isso, posso trabalhar também gênero, posso trabalhar feminismo, posso trabalhar um monte de coisa que envolve a educação em direitos humanos. E algo esperto que eu fiz foi exatamente olhar o currículo desses professores e verem os trabalhos que eles tinham feito sobre isso. Então, parte da minha bibliografia foi própria ali do próprio conteúdo que estava sendo produzido na própria USP. Isso Legal, utilizou né? bastante. Então, o seu trabalho, de certa forma, ele é desbravador, né? Você está abordando um autor que não tem uma relação, ou não tinha, pelo menos, uma relação direta com o tema, né? A minha orientadora, né, Cristiane Gottschalk, a proposta dela de trabalho lá na Faculdade de Educação é exatamente pegar o Wittgenstein e ver, a partir da filosofia de linguagem dele, coisas que ele tem a dizer que contribuem para a educação. Ele em si não pensou muito as coisas sobre educação, a não ser para dar um extra aqui ou outra ali, mas pensar a educação, né, assim, de escrever livro, de escrever artigo, ele não fez. Né? Então ela trazia essas reflexões. Aí eu peguei um pouco dessas reflexões para, né, não pensar a educação em direitos humanos em si, mas pensar uma educação de valores. Né, que aí que ele trabalha um pouquinho essa questão dos valores. Pô, legal, tema bacana. Para a gente começar nas perguntas que eu escrevi aqui, né, a primeira pergunta que eu já te mandei aí é: como é ser um professor negro na educação paulista, André? Essa é a pergunta de R$1 milhão, mas você disse que é mais fácil? Assim, é fácil no sentido de é uma vivência, tecnicamente. Então é só eu relatar como tem sido para mim. Sempre quando trata de questões raciais, eu gosto de pontuar duas coisas. Seja o tema racismo, seja o tema consciência negra, tudo está envolvendo relações raciais, eu gosto de trazer um detalhe da distinção que uma coisa é o corpo negro, você ser negro, você ser uma pessoa negra. Outra coisa é a cultura negra. Né? E quando a gente está pensando nas questões raciais, a gente está pensando as duas coisas. Trazer isso, por exemplo, de ir para a USP. Né? Como um corpo negro, você vai ser uma minoria ali. Você não vai ver muitos colegas negros. Né? Isso se impacta de alguma forma de você ser o diferente. Enquanto na questão da cultura, é um impacto mais sutil, que eu quero dizer da cultura. Normalmente, aquilo que você vai aprender lá, os autores, né, os textos, são textos que não vão trazer a cultura negra, geralmente vai ser uma cultura europeia. Né? Então, você pode até ocupar aquele espaço, mas sem trazer essa cultura. Como professor na rede, especificamente, tem um pouco desse detalhe, no sentido de sou um professor de filosofia negro. Quando você pensa em escola pública, isso não traz tanta
distinção, porque então, na escola pública você vai ter uma mistura enorme. Você vai ter alunos negros, você vai ter alunos brancos, você vai ter alunos japoneses. Na questão religiosa você também vai ter uma diversidade, né? Na questão social você também vai ter uma diversidade. Mas quando você começa a colocar, por exemplo, a questão de, ok, mas dentro da minha área da filosofia, daquilo que seria uma cultura negra, o que eu consigo inserir? E quando a gente pensa na nossa formação, né, e acho que você vai concordar comigo nesse aspecto, a gente for pensar, São Judas, o que a gente aprendeu, por exemplo, de filosofia africana? 0%. O que eu, como um professor negro, sei de filosofia africana? É muito pouco, né? E é algo que eu, como um professor negro, por interesse próprio, corri atrás, né? E aí, exatamente por ser um professor negro, que surge um pouco esse interesse. Geralmente, para trazer essa distinção, um professor branco não vai estar tão preocupado com essa defasagem. Para ele, se ele não teve filosofia negra, para ele, se não teve pensadores negros, surge uma questão que não se coloca. Enquanto eu, por ser um professor negro, essa questão ela surge, né, no dia a dia. André, eu acho que aí a gente tem um ponto interessante, né? Porque o nascimento da filosofia, né, ele está sendo discutido hoje em dia, né? Onde que nasceu a filosofia? É a grande questão. E a gente aprende, né, sobretudo na graduação e passando pelo ensino médio, que a filosofia nasce na Grécia. Sim. Mas o que você tem a dizer sobre isso? Então, vem bem dessa perspectiva de colocar a origem, mais ou menos, de tudo, né, nessa visão mais branca, né? Então, a ciência, se você pegar a história da ciência também, você, por exemplo, tem inúmeras ciências que foram construídas na África. Existe inúmera cultura, filosofia na África. Porém, toda essa história africana, geralmente, ela é deixada de lado, né? Então, a gente tem um embranquecimento da filosofia, da ciência, da arte, né? Então, essa ideia de falar, ó, nasceu na Grécia, é um pouco disso, né? A própria ideia de nascimento, né? Então, também seria errado dizer, nasceu na África, nasceu ali ou aqui. É claro que, então, tinha presente já esse tipo de filosofia, mas era colocado, e aí é um mecanismo que ocorre muito, como algo de segunda categoria. Tipo, tinha certos pensamentos, mas não eram tão elaborados, não eram tão racionais, né, não eram tão sofisticados, algo primitivo, então ignora. Começou bem aqui, Grécia. Né, até na questão... Pode dizer. Desculpa, pode falar, perdoa. Hoje tem uma demanda, né, de você ter nas aulas, sobretudo nas aulas de ciências humanas, uma perspectiva de uma historiografia negra, de buscar elementos na filosofia, na sociologia, e isso, de certa forma, a gente encontra alguma resistência, né? É uma resistência velada, mas ela está presente. Como que a gente faz, André, para tratar, né? Como que a gente faz para iniciar um trabalho sobre uma perspectiva de uma historiografia que busca historiadores negros, elementos negros na cultura, na filosofia, enfim. Como se inicia um trabalho assim? Sobretudo porque boa parte das escolas encontra resistência, a gente encontra resistência até por causa dessa perspectiva positivista de mundo, né? Então você tem o tecnicismo é o que acaba controlando tudo, e o tecnicismo ele também opera sob uma perspectiva embranquecedora, né? Então como fazer para iniciar um trabalho sob esse prisma? O que você acha que a gente tem que fazer? Eu acho que de início é não cair no negacionismo, que é algo que acho que é a primeira barreira, né? Que a gente tem esse problema de toda a nossa construção é colocado como cultura europeia, né? Então, para muitos, esse problema nem existe, de você ver a escola apenas reproduzindo ali uma cultura europeia e não trazendo nada que tenha, assim, de bom, que é da africana, que é da indígena. Então, muitos não reconhecem essa problemática. E um resultado disso é que foi necessário criar uma lei, né? Foi necessário criar uma lei lá em 2003, dizendo, é obrigatório que esteja nos currículos, né, história e cultura afro-brasileira e africana. Aí depois surgiu uma outra lei, incluindo a indígena também. Que é algo que, assim, foi um ganho enorme. Por quê? É um ganho enorme porque até então se discutir questão racial, se discutir cultura negra, se discutir cultura indígena, sempre dependeu muito
da vontade individual de um professor que levanta a bandeira. Tipo, para mim, isso é importante, né? Então, se você for pegar historicamente, só discutir a cultura negra, o professor negro que era sensível a esse tema. Quando, na verdade, é algo que o professor sendo negro, o professor sendo branco, o professor sendo japonês, independente, ele também discutir. Ou seja, se você não tiver um professor negro, corre-se o risco. Sim, e o problema é que isso mesmo com a lei, que é uma daquelas leis, né, que isso é um problema enorme que a gente tem, que muitas leis que lidam com questões raciais, elas são deixadas de lado facilmente, como se não fosse tão importante, né? Então, desde lá de 2003 está essa lei dizendo, tem que estar no currículo. Seja na aula de história, aprendendo a história da África, não apenas a história da escravidão, que apenas surge às vezes nesse aspecto, né? E quando se fala também da história aqui do afro-brasileiro, também não é apenas essa história do escravizado, mas sim uma história que é repleta de elementos ricos, né? Se for olhar para a história da África, você vê impérios, né? Um detalhe importante é só esse. A gente percebe tanto a nossa defasagem sobre esse tipo de cultura no momento que a gente não sabe separar a África. Acho que é uma coisa só, né? E isso é forte, muito forte. Tanto é que se a gente começar a conversar aqui, você saberia a diferença entre a cultura de Portugal, da italiana para a francesa? Acho que a maioria aqui vai conseguir citar elementos. Sabe que não é a mesma coisa. Sabe que são línguas diferentes. Né? Vai dizer que na italiana tem essa culinária, na italiana tem esse ponto histórico, na italiana tem talvez esse pensador ou essa música. E quando a gente pensa em relação à África? A gente sabe muito pouco, a gente não sabe separar, né, de uma nação Nagô, de uma nação Banto, praticamente quase nada, né? Então a gente está muito acostumado a estudar e ensinar outras culturas, né? Eu acredito que a maioria dos alunos que estão assistindo vai saber o mínimo do mínimo de mitologia grega. Vai saber citar um deus aqui, né, uma divindade ali, talvez saiba uma coisinha ou outra de mitologia nórdica, ou pelo menos de ouvir falar, né? Aí quando a gente fala mais em mitologia iorubá, o que você aprendeu de mitologia iorubá na escola? Vai ser raro. Principalmente o aluno, ele ouviu falar de império, né, persa, macedônico, né, o Império Romano, mais o Império do Mali, o Império Ancho, né? Então, são histórias fortes, ricas, que normalmente elas não estão presentes, né? Então a lei ela vai dar esse suporte, porque, por exemplo, hoje em dia existia muito caso de um professor querer trazer isso para a sala de aula e a gestão barrar dizendo, não está no currículo, você tem que cumprir o currículo, não está na apostila, não está aqui no material didático. Então dá essa abertura para o professor falar, não, mas tem uma lei dizendo que eu tenho que trabalhar isso sim, né? Não ficar apenas no espontâneo. E era isso que existia, apenas o espontâneo. Dependia do professor trabalhar esses temas ou não. Ou alguém queria obrigar um projetinho de mês da consciência negra, vamos trabalhar, fazer uma feira, algo do tipo. Uma coisa isolada ali durante aquela semana, né? Um recorte, né? E na semana que vem já passou e ninguém lembra mais de nada, né? Sim. André, essa questão que você apresenta, né, de que o aluno tem um conhecimento mínimo de mitologia nórdica, grega e tudo mais, ela também é reforçada, de certa forma, pela própria mídia, né? Então, por exemplo, agora na Netflix estreou um seriado chamado Roma, e você tem Vikings, então você tem vários seriados que buscam, de certo modo, essa certa ancestralidade dessas nações europeias e americanas, mas a gente não tem seriados que fazem uma releitura da história a partir da perspectiva da África, né? Ou são muito raros, né? Tem, assim, em menor número, e geralmente essa galera que está preocupado com essa questão da educação, lidando com as questões raciais, tem essa preocupação de nós precisamos contar as nossas histórias, nós precisamos ter os nossos heróis, nós precisamos ter a nossa perspectiva, né? E isso, aí que entra a questão da representatividade, que é um elemento importante, de que, querendo ou não, a gente se inspira nesses elementos, a gente se inspira nas séries, a gente se inspira nos filmes, a gente se inspira nos escritores, né, pensando não só na ficção, mas na realidade mesmo. Então, é importante que tenham essas produções.
Nos Estados Unidos, esse movimento ele surgiu. Em que sentido? Você vê produções que são do povo preto para o povo preto. Pensando, e numa imagem boa. O que acontece também? Acontece de a figura do negro ele aparecer pouco e quando aparece é estereotipado. Né? Tem uma tese de doutorado, não vou dizer qual que é a moça, mas uma tese brasileira, que ela analisou todas as novelas e todos os papéis negros. E toda vez que o negro aparecia, ele aparecia num lugar subalterno. Né? Isso tem um reflexo. Então, assim, elementos para se contar essas histórias, eles existem. Né? Porém, novamente, não é tão valorizado. Assim como tem, por exemplo, nada impede de eu fazer uma produção sobre o Império do Mali. A história do Império do Mali está lá, com uma riqueza de detalhes, com elementos que a gente pode utilizar na literatura, utilizar na arte. Mas como não foi tão valorizado, não é visto como uma história grandiosa, acaba se deixando de lado. Isso afetaria a subjetividade do homem negro, de certa forma? Não ter essa representatividade? Porque acontece muito assim, às vezes eu estou falando, André, com algum aluno e tal, e aí eu falo essa questão, né, das cotas e tudo mais, e aí eu sempre ouço esse discurso, mas todo mundo pode, né, todo mundo consegue, e se desconsidera aí muitos elementos históricos, né, que impediram a presença do negro na escola, que impediram a presença do negro na universidade, e que agora, embora tenha uma certa inserção, acontece, mas como você mesmo disse, em menor número. Né? Então, além dos impedimentos econômicos, existe também um impedimento na subjetividade, né? Existe também uma questão da autoestima, não tem? Isso, com certeza. Vou falar especificamente da minha trajetória. Eu sempre fui ligado à arte. Né? Até minha entrada na filosofia teve mais a ver com a arte, de querer escrever. E querendo ou não, a gente se inspira nos escritores, né? Vou ler o Edgar Allan Poe, vou ler o Machado de Assis, eu vou ler esse, aquele, né? A gente se inspira nessas figuras. E eu lembro claramente, e assim, eu era o nerdzão que pegava o livro didático. Eu lembro de pegar livro didático e ler do começo ao fim. Todos os clássicos mesmo, Fernando Pessoa, Cassimiro de Abreu, e assim vai. E assim, para mim, esses caras eram os ídolos. E nesse momento eu ainda não tinha uma visão racial das coisas. Mas eu lembro que depois eu comecei a ter, e aí, claro, todos aqueles escritores nos livros didáticos eram brancos, né? Com algumas exceções. Uma exceção, por exemplo, é o Cruz de Souza, né? Outra, Machado de Assis. Porém, mesmo esses caras que eram negros que estavam ali, eles eram negros, mas que escreviam uma poesia branca, ou seja, o exemplo do Cruz de Souza. A mulher que ele amava era branca como a neve, né? E aí eu lembro de depois eu conhecer outros escritores, por exemplo, Luiz Gama, que Luiz Gama, não sei se você conhece, chegou a ser escravo, depois se libertou, fez a faculdade de Direito em São Paulo, né? E virou um abolicionista, ou seja, o cara tem uma puta história. E aí eu me perguntava, mas por que esse cara não tá no livro didático? Com certeza, eu lá com 16 anos, na época que eu tava escrevendo, seria um cara que ia me inspirar. Sim. Seria um cara que ia falar, nossa, eu quero ser como esse cara aqui, né? Mas essas figuras não estavam presentes. Isso, essa questão assim de aquilo que eu quero para minha vida, sei lá, ser escritor, ser um artista, algo do tipo, mas em coisinhas também, assim, dizer que seriam não tão importantes. Por exemplo, do cabelo. Quando, na minha época, né, de jovem, adolescente, dificilmente você veria um negro de cabelo grande. Eram todo cabelo raspado, era uma ou outra referência que você via com cabelo longo. Né? Tanto é que eu lembro que uma referência que eu tive, assim, de cabelo longo, que eu lembro até hoje, era, não sei se você conhece aquele jogo Tekken, que tinha o Ed, que é o capoeirista. Eu falava, nossa, esse cara tem um cabelo muito louco, né? E de você querer ter o cabelo daquele jeito também, né? Então, antes você não tinha essas referências, eram poucas. Hoje você vê essa questão da autoestima bem forte, de penteados, de vestimentas, de turbantes e tal, de você olhar e se inspirar e reforçar aquilo, né? Eu mesmo só comecei a deixar mesmo meu cabelo crescer, meio que vendo o vídeo, meio que me inspirando.
porque eu cresci num período no qual falavam, o cabelo crespo é feio, é o cabelo ruim. É o cabelo ruim. Então era meio que corta esse cabelo, deixa ele curtinho. Né? Deixar o black era algo chamativo. Né? Então até me sentia desconfortável. Eu lembro que para mim, eu cheguei a utilizar trança um período, esperar os 6 meses deixando o cabelo crescer para fazer trança, foi um período de desconforto. Que era um cabelo assim que não era o padrão de bonito da época. Né? Então, essa representatividade, nessa questão de aquilo que você quer para a vida, mas na questão de estética, tudo isso faz uma diferença enorme. E referências positivas, tem esse lado, referências positivas. André, eu vou abrir para eles aqui, que eles estão escrevendo no chat aqui loucamente. E aí, o Kaique levantou a mão. Ô, Kaique, você quer perguntar agora? Porque aí tem o Nanis também, tem o Rodrigo. Você tá por aí, Kaique? Opa, estão me ouvindo? Estamos. Tá com eco. Ele tinha comentado, o André tinha comentado sobre muitas pessoas conhecerem a mitologia grega e a nórdica. E ano passado eu fiz um clube na escola sobre mitologia grega e nórdica. A gente falou bastante sobre essas mitologias e um momento teve uma ideia de um aluno de falar sobre outras antigas religiões, outras crenças, e a gente não sabia o que fazer. Então a gente deu um trabalho para os alunos para eles pesquisarem e fazerem uma apresentação. Teve, eu não sei se é correto falar mitologia indígena ou religião, mas falaram sobre a indígena, africana, falaram também sobre chinesa, e era algo muito novo, era algo que eu nunca pensei, era mais do que só aquele mundinho de grega e nórdica, era muito variado. Foi não inspirador, mas foi muito interessante ver outras facetas de outras religiões, de outras crenças, coisa que a gente não vê no dia a dia no livro didático da escola, que não passa na televisão. A gente só vê aquele mundinho que eles apresentam pra gente. Era mais ou menos isso que eu ia falar. Era mais um comentário. E assim, é uma riqueza enorme. Se você pegar para estudar essas outras mitologias, você se empolga. Então é uma questão, às vezes, de não ter realmente espaço, porque um aluno, o jovem, que ele entra em contato com isso, ele vai gostar. Né? E o que denuncia bem isso, o fato da gente não saber, é a gente ter que recorrer a dizer, é uma mitologia indígena, né? Às vezes você parar e falar, mitologia Guarani, Yanomami, a gente sabe tão pouco, a gente tem que achar, é indígena, né? É africano. Porque se você for buscar, você vai encontrar 10 ali. Uma mais interessante que a outra. O André, o Rodrigo disse que tinha 2 perguntas que você acabou respondendo durante a sua fala, mas ele diz assim, se você quiser complementar, Rodrigo, depois, sobre o branqueamento, seria bom ressaltar a tentativa europeia de dizer que o Egito não fazia parte da África, pois era um povo muito avançado. Isso tem a ver, né, com essa questão do negacionismo, né? Tem a ver, e eu vou trazer um outro exemplo, que é o da própria arte. Acho que foi lá em 1915, mais ou menos. Com essa expansão do colonialismo, deles pegarem a arte africana, meio que era inconcebível para os caras que algo refinado, que algo que tivesse uma técnica, que algo que tivesse uma ciência, fosse feita pelo povo negro. Né? Não só o povo negro, o povo não branco, né? Se for pegar aqui na América, a gente vai ver essa mesma lógica. Ao ponto de se criar teorias de que as pirâmides, de que essas populações foram ajudadas por alienígenas, ao invés de aceitar que os caras, sim, eles tinham técnicas, eles tinham uma arquitetura elaborada, eles tinham uma concepção bem forte ali, né, de ciência, de literatura e de arte. Até hoje se discute essa questão do Egito branco. Né? Por exemplo, o Egito, por bastante tempo, ele foi dominado por um império africano. Ele tem diversos elementos ali da cultura negra. Mas exatamente por trazer isso que para eles seria algo mais elaborado, não, vamos embranquecer. É um processo semelhante, a gente vai ver com Machado de Assis, é um processo semelhante que a gente vai ver em algumas literaturas, né? De aquilo, é meio que, se algo é bom, eu não posso aceitar que seja negro. Eu tenho que, de alguma forma, embranquecer. E a gente vê isso na questão da música, com diversos elementos musicais.
né? Quando você entra na discussão de apropriação cultural, vai um pouco nessa direção. Assim, de um modo geral, aquela cultura que é negra, ela é desvalorizada, ela é vista como algo que não tem uma qualidade muito boa. Quando se começa a reconhecer essa qualidade, é um momento que se começa a embranquecer esse elemento cultural. Exemplo, se você pegar o samba, em sua origem ele era marginalizado. Se você for pegar o rap, em sua origem ele era marginalizado. Se você for pegar o jazz, né, que também seria um elemento negro. Todos esses elementos, quando eles começam a ganhar um outro status, é um momento que se tenta embranquecer ele. De que forma se tenta embranquecer? Pegando no caso da arte. Você dá mais voz, você dá mais espaço para aquele artista que é branco. Eu acho que o ápice disso, de se ter um embranquecimento, foi quando se teve um desfile, né? Eu não lembro qual que foi a revista, mas teve um desfile de moda africana. Né? Começou-se a chamar atenção a vestimenta africana como algo bonito. Então se decidiram fazer um desfile sobre isso. Quantas modelos negras tinham nesse desfile? Nenhuma. Então tem um embranquecimento nesse sentido também. Você pega elementos daquela cultura, mas sem o negro. Você tenta tirar tudo que tem de negro ali. Fazer esse embranquecimento. Tá desligado o som. Isso é praxe, tá? Falar com o microfone desligado é praxe. Tem uma pergunta do Guilherme Mendes aqui, que é um pouco longa, tem uma do Vitor também, mas eu vou te perguntar, você disse que tudo aquilo que é refinado, de certo modo, tenta se embranquecer. Eu posso dizer que o contrário também é verdadeiro? Que, por exemplo, vamos pensar numa coisa ruim, sei lá, a criminalidade. Eu preciso vincular a imagem do negro à criminalidade? Isso também acontece? Esse inverso também é verdadeiro? Sim, no caso da criminalidade eu até vejo uma dinâmica um pouquinho diferente. Mas tem esse processo, de fato, que você vai encontrar na linguagem mesmo. Né, do que é branco está vinculado ao sentido do que é bom, do que é virtuoso, do que é puro, do que é negro está vinculado à ideia do que é impuro, do que é mal, do que é vil. Né? Mas no caso da criminalidade tem muito a ver com, seja pegando a história brasileira, a história americana, com a construção da escravidão. Né? Porque o discurso da criminalidade ele vem bem logo em seguida da libertação dos escravos, como uma outra forma de controle, uma outra forma de você manter ali. Né? É uma coincidência? Se você for analisar, não é. Então tem muitas coincidências, assim, você vai ver que, na verdade, tem parte, assim, de um projeto, né? Que não é alguém arquitetando, um vilão da Marvel decidindo, mas é algo que vem da cultura. Então, não é uma coisa, não é intencional a partir de 2, 3 cabeças, né? É uma coisa que está dentro de uma estrutura maior, né? Sim, sim. Porque quando a gente fala em racismo, nem sempre é uma coisa consciente. Nem sempre é um ato consciente. Tanto é que se você for perguntar para muitas pessoas, você é racista? Basicamente, todo mundo vai dizer que não é. Porque o próprio racista, às vezes, ele não reconhece um racismo naquele ato, naquela atitude que ele teve. Ele vai utilizar inúmeras outras justificativas para tratar a pessoa diferente, para dizer que aquilo é ruim, né, para dizer que aquilo não é algo importante. Né, então tem muito a questão do inconsciente estando presente ali na ação. A gente discutiu um pouco isso naquele livro da Djamila, o Pequeno Manual Antirracista, em que ela trata essa questão, né? E a gente discutiu isso em aula, né? Essa questão de um racismo inconsciente mesmo, né? O sujeito é racista e não percebe. Até porque quando o sujeito faz de maneira intencional, é muito mais fácil repreender o sujeito, acionar a lei, né? Então tem uma coisa mais uma coisa mais pautável ali, uma coisa muito mais presente. Agora, de maneira inconsciente, você vê as pessoas saindo em defesa do racista sem perceber que isso também é um ato de racismo, né? Sim. Isso é o que dificulta a situação no Brasil. Por quê? Muito, por exemplo, pegar hoje, né, o nosso vice falou que não existe racismo no Brasil, que é um discurso muito reproduzido, que parte daquela lógica de que nos Estados Unidos teve sim o racismo e aqui não teve por causa da mistura.
tanto lá quanto aqui tem. Só que lá foi um racismo explícito, no sentido do cara olhava na sua cara e dizia: eu não gosto de você. Você não é um ser humano para mim. E de ter partidos e ter movimentos que discutiam abertamente isso, né? Aqui no Brasil a gente vai ter casos de racismo explícito, mas em sua grande maioria não, né? E isso dificulta resolver o problema, porque até você romper esse negacionismo de que de fato existe a discriminação, de fato existe a marginalização, é todo um caminho a ser percorrido que nem todo mundo consegue percorrer. E sempre, às vezes, tem essas idas e voltas, né? A gente está sempre rediscutindo os mesmos temas, sempre está rediscutindo, né? Tanto é que muitas pessoas que no dia a dia discutem questão racial, colocam, ó, vai chegar 20 de novembro, não vamos discutir se o racismo existe ou não, essa discussão já terminou faz tempo. Vamos avançar, vamos discutir outros temas. Não adianta a gente, sabe, todo 20 de novembro, mas aí, será que existe ou não racismo? Mas será que isso... Tem questões que elas estão resolvidas tem muito tempo. André, tem algumas perguntas aqui. Pode, e aí vocês podem complementar, ou se vocês quiserem perguntar, abram o microfone e perguntem. Tem o Nanes, tem o Vitor também, eles escreveram 2 textos enormes aqui. Eu vou esperar sair o filme, galera. Vocês querem perguntar ou vocês querem que eu leia? Quer perguntar, Nanes? Está por aí? E só trazer um detalhe, o racismo mais difícil de lidar é o cultural. Porque esse racismo que atinge o corpo, né, ele é o mais evidente para todo mundo. Esse aqui é o caso de alguém xingar alguém, sabe, seja em campo. Esse racismo que atinge o corpo, que atinge a pessoa, é o mais fácil para todo mundo ver e para todo mundo reagir. Agora, o racismo cultural, quando a gente vai falar em racismo estrutural, pega um pouco disso, esse é muito mais sutil, que é aquele racismo no qual você vai encontrar nas instituições. De todo elemento negro que tiver ali, ele não é bem visto, né? Um exemplo desse tipo de racismo é o que a gente encontra no preconceito a religiões de matriz africana, que por muito tempo nem foi visto como religião. Você pega o cristianismo, o judaísmo, o espiritismo, mesmo que a pessoa não tenha aquela crença, ela vê como uma religião. E por muito tempo que foi candomblé, umbanda, isso daí nem é religião, é macumba, isso daí é um ritual. Então, o status de religião não era dado, né? E para muitos isso não é uma questão racial. Não percebe que tem uma questão racial envolvida, né? E isso em vários outros elementos. André, eu vou tentar perguntar do Nanis primeiro aqui, depois você manda o Vitor e manda o Rodrigo também, ó. Certo, então, professor, boa noite. Então conseguimos perceber essa lamentável defasagem em relação à cultura e à sociedade africana. Então percebemos que existe uma falta de representatividade negra na sociedade, ponto, né? Então qual seria a opinião do senhor em relação a talvez essa falta de representatividade do negro, principalmente no âmbito da política? Estamos em um período de eleições e conseguimos ver, de forma forçada, o desespero de alguns candidatos a fim de ganhar votos em cima de uma causa. Então, a questão da representatividade e a causa. Eu vou pegar essa distinção que eu fiz entre o corpo negro e a cultura negra para falar dessa questão da representatividade. Por quê? Não basta você ter um corpo negro lá representando. Se esse corpo negro, né, ele não contribuir para a cultura negra, não contribuir para os próprios negros. A gente tem diversos exemplos, acho que o mais nítido atualmente é o do presidente da Fundação Palmares. É um corpo negro lá, mas é um corpo negro que o próprio sujeito, ele tem essa visão de ver a cultura negra desvalorizada. Ou seja, esse tipo de representatividade tem essa de dois gumes. É importante que você tenha pessoas lá, negros, mas que de fato tem um interesse e visão de querer contribuir. Não adianta colocar um negro lá que vai dizer que, não, mas eu penso que a cultura africana de fato era inferior, que não havia ciência em África, que não havia arte em África, que de fato só a filosofia europeia é que importa. Né? Então tem que ser essa representatividade que vai trazer essas raízes. Né?
Isso é importante, eu diria, em todos os espaços, né, da política. O que vai dificultar um pouco é que o racismo estrutural, por ser algo forte, essa pessoa, por mais que ela esteja bem intencionada, ela não vai conseguir fazer muito na estrutura. Tentar dar um exemplo básico, assim, mais nítido. Quando a gente pensa na instituição policial, a gente tem um pouco dessa questão do racismo estrutural. Por mais que o policial, um policial negro ou branco, ele esteja bem intencionado, ele vai ter que lidar com essas estruturas, com essa forma como a instituição se construiu, com essa forma como a instituição está organizada. Então, em alguns casos, não adianta colocar um ou outro lá. Tem que conseguir mudar meio que essa estrutura toda. Muitos acreditam que não tem jeito, né? Por exemplo, tem muitas galeras do movimento negro que não defende um posicionamento integracionista, que é esse de, tipo, essa instituição, ela tem elementos racistas, eu vou entrar lá e vou mudar. Não. Muitos defendem que não, a gente precisa ter as nossas instituições. A gente precisa ter as nossas empresas, a gente precisa ter na questão de arte, os nossos próprios produtos, né? Novamente, nos Estados Unidos isso aconteceu pouco, né? De, por exemplo, no filme o negro está sendo representado ruim, vamos fazer os nossos próprios filmes, vamos ter as nossas próprias produtoras, vamos ter as nossas próprias faculdades, vamos ter, e assim por diante. Então tem aqueles que acreditam que é possível mudar essas estruturas, tem aqueles que acreditam que não. Seria necessário construir sob uma nova perspectiva, né? Aí, ó, eu tô continuando com a Dunanes aqui, ele complementa, ele diz, ó, lamentável defasagem, eu quero dizer, em relação à falta de conhecimento de matriz africana, para toda a nossa sociedade, principalmente acadêmica. Essa você já respondeu, né? Aí tem o Vitor. Vitor, você quer fazer a sua pergunta? Essa, além de todos os empecilhos, pode perguntar, Vitor, então. Tá dando para me ouvir, né? Tá dando. Sim. Então, eu fiz um comentário e depois eu fiz uma pergunta. Então, o meu comentário foi assim: além de todos os empecilhos culturais, incluindo até mesmo a cultura indígena, que são deixados de lado, a escola poderia relatar e ressaltar uma maior importância à nossa própria cultura, como citado, como o senhor citou. Eu já fiz uma leitura de um livro didático, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, e tive uma reflexão sobre, né, que é no contexto da cultura indígena. Agora vem a pergunta. A proposta de um consenso de uma nova didática, inserindo culturas que são deixadas de lado e que fazem parte da história do Brasil, seria a melhor forma de implementação na sociedade brasileira de reconhecer a importância e a riqueza de nossa cultura? Então, isso vai entrar um pouco na dicotomia que eu comentei. Que alguns vão ser esperançosos e dizer que, por exemplo, a gente pode mudar a formação de professores para que esses professores estejam mais atentos e sensíveis a essa temática e cheguem nas escolas, e na escola ele consiga ter uma formação ali que, sei lá, o jovem que está vindo, ele tem uma formação antirracista. Essa é uma perspectiva, que seria mais integracionista. Enquanto tem outros que vai dizer que esse percurso, né, da formação acadêmica, desses espaços, por mais que se tenha boa intenção, não vai se alcançar o objetivo, né, que a solução seria essa questão de se criar outros espaços. E, de fato, tem acontecido em alguns lugares isso, outros espaços de formação no qual a pessoa ela está inserida e está mais embebida nessa cultura negra, nessa cultura indígena. Se for pegar, por exemplo, espaços de educação quilombola, um pouco disso, de educação indígena, um pouco disso, né, de você ter espaços no qual essa cultura vai estar ali viva. Né. Me perguntando pessoalmente qual que é a perspectiva correta, eu diria que a gente não precisa necessariamente escolher entre uma ou outra. Aquele que acha que, por exemplo, indo para a faculdade e tendo um diploma oficial e criando, sei lá, uma pós, que teve muitas pós de relações étnico-raciais, vai contribuir muito. Enquanto outros que acreditam que esse não é o caminho do viés acadêmico, que é o viés de você ter formações em outros espaços, acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que só tem a contribuir. Claro que políticas públicas acabam fazendo diferença para facilitar esse movimento ou dificultar.
Ô, Vitor, você quer complementar? Tem alguma coisa que você escreveu aqui? Eu acho que não, né? E aí, Não, tem uma do Rodrigo. Oi, Vitor, pode falar. não, tudo bem. Eu só tinha feito um comentário mesmo na parte que ele citou o racismo que acontece nos Estados Unidos, que é explícito, e aqui no Brasil, que não ocorre de maneira tão explícita, né? Por até mesmo o movimento da Ku Klux Klan, né? Que é um movimento bem explícito, assim, que acontece lá. Sim. Quando a gente fala nessa questão do explícito, no caso dos Estados Unidos, teve um conjunto de leis que são chamadas leis Jim Crow. É aquelas leis segregacionistas que diziam, né, que não havia permissão para estudar, né, então as escolas eram para brancos, no caso do ônibus, tinha os lugares da frente que era para o branco e os negros ficavam lá atrás, que em restaurante tinha banheiro para branco, banheiro para negro, então eram leis que de fato delimitavam ali o que um negro podia ou não fazer, né, e a partir disso que o critério racial deles também é diferente, que era o critério de uma única cota de sangue. Ou seja, se você teve um pai, uma mãe ou um avô negro, você é negro independente do seu tom de pele. E você perdia esses direitos que os cidadãos tinham, né? Enquanto no Brasil a gente não teve, chegamos a ter lei assim, no sentido de não ser permitido a educação. Não vou saber se salvando, mas chegamos a ter. Porém, as leis eram mais no sentido direto. Por exemplo, teve a abolição, acho que em torno de 5 anos depois da abolição, teve a lei da vadiagem, que defendia que aquele que não estivesse trabalhando era visto como um criminoso e poderia ser preso. Aí você pensa, de um período que acabou de sair da escravidão, em pouco menos de 10 anos, qual que vai ser a população desempregada aqui no Brasil? Então, é uma lei que atingiu diretamente a população negra, embora não estivesse escrito nada ali na lei, ó, o alvo é o negro, né? Então a gente teve muito disso de uma lei que tinha um efeito que atingia o negro, embora não estivesse escrito ali que o negro está sendo alvo. Então a gente teve leis que foi contra o samba, a gente teve leis que foi contra a capoeira, contra Ubanda, candomblé. Então, novamente, atingiu a cultura e diretamente atingiu o negro. Entendeu? E aí que está o mais sutil. Porque você poderia até tentar escapar disso se distanciando de toda essa cultura. E muitos fizeram isso. Muitos de fato, não, eu vou me distanciar de toda a cultura negra, de toda a cultura africana, e eu vou ser um ser europeu na linguagem, no jeito de se vestir e tal. Isso não impedia você de sofrer racismo, mas a pessoa, ela assume essa postura. André, tem um comentário do Rodrigo. Eu não sei se o Rodrigo quer fazer o comentário ou quer que eu leia. Você quer fazer o comentário, Rodrigo? Das redes sociais? E aí, Professor, é que os meus sobrinhos estão tudo acordados e pode ser que no meio do comentário comece uma gritaria, então é melhor a leitura mesmo. tá bom, eu faço a leitura aqui. Em paz. Ele vai complementar, ele falou do Egito, né? Ele vai dizer, ó, para complementar, eu tenho um exemplo. Hoje eu vi uma das várias páginas esportivas que eu sigo em minhas redes sociais, e uma das páginas, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, citou o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ressaltando a carreira do piloto, que se tornou o maior piloto do esporte. E vi muitos comentários racistas e negativistas falando que ele era negro e que não podia ser considerado o maior, pois o maior era Michael Schumacher, né? E aí, obviamente, o piloto branco. E eu fiquei tipo, como pode existir esse tipo de pessoa, né? E aí eu emendo, André, com essa questão das redes sociais, né? Como que o racismo se manifesta nas redes sociais? Uma maneira de você identificar o racismo é você pegar aquilo que estão criticando. Vou dar um exemplo do Lewis Hamilton. Acho que foi o presidente da Fórmula 1, algo do tipo, que em torno de um mês falou, ele não tem uma postura de campeão de Fórmula 1 pela maneira como ele se veste. Né? E que o Lewis Hamilton tem lá o estilo dele. Porém, se você for buscar, né, histórico atrás, você vai ver que o Schumacher também se vestia de um jeito super extravagante. Então você percebe que não é questão da roupa, né? E isso em diversas questões. Eu curto muito MMA, luta, né? E eu percebo que, por exemplo, tem um determinado lutador, o pessoal não vai com a cara.
e falar, esse lutador, eu não gosto dele porque ele é muito arrogante, porque ele se acha o melhor. E aí você vai ver um outro lutador que é muito popular, que tem exatamente a mesma postura, mas não tem o mesmo peso. E aí que você consegue encontrar um pouquinho desse racismo, né? Quando as pessoas têm a mesma postura, alguém vai dizer que eu não gosto por causa disso, mas no fundo o critério utilizado está sendo outro. Nas redes sociais, você vai... Assim, o problema das redes sociais é aquilo, né? Muitas pessoas não têm rosto. Então, aquele rapaz que, sei lá, iria no metrô olhar na sua cara e dizer eu não te gosto, eu não gosto de você porque você é negro, por causa disso, nas redes sociais ganhou uma coragem que é imensa, tanto é que você vai ver em páginas, quando tem comentário racista, geralmente é fake. Alguém fake que não vai se mostrar. Uma coisa que a rede social acaba criando é que é muito fácil você encontrar pessoas que tenham um pensamento semelhante ao seu, por mais absurdo que seja, né? Digamos que eu penso aqui que cor laranja é do inferno. Na rede social eu vou encontrar alguém que pensa igual a mim e vou conseguir criar uma página e às vezes vou conseguir multiplicar isso, vou conseguir dar voz para isso, né? Então o problema é que muitas ideias escrotas elas se multiplicam muito rápido, né? E é um território no qual a impunidade também é grande. Né? Se o racismo explícito que a gente vê no dia a dia sai impune, nas redes sociais, então... Faz sentido. André, aí eu vou fazer algumas perguntas aqui, que são aquelas perguntas clichês, tá? Aquelas que eu te enviei, inclusive. E aí, se você me permitir, né, que eu disse para você que era 1 hora... Não, vamos indo. Eu sei que o seu tempo é caro, mas vamos lá. A primeira pergunta é a pergunta que a gente sempre ouve em todo lugar que a gente vai, né? André, por que filosofia? Então, quando me perguntam isso, eu digo que tem 2 respostas. Uma que é mais bonitinha e outra que não é tão bonitinha assim. Qual que eu falo primeiro? As duas. Ó, a mais bonitinha é assim, eu sempre fui ligado à literatura. Alguém que tinha o grande sonho de ser escritor, escrever um desses livros que a gente lê e fala, putz, né, mudou a humanidade, um Machado de Assis da vida, um Goethe, né, então eu sempre fui de ler muito, de ter esse sonho da literatura. E eu observei que se você for olhar os grandes escritores, aqueles caras que marcaram a mesma época, eles não eram formados em letras, eles não eram formados em um curso acadêmico. Mas, por outro lado, foram pessoas que foram influenciadas por grandes pensadores, por grandes filósofos. E na minha lógica da época, eu pensei que na filosofia tem algo que vai contribuir muito para a literatura. Ao fazer filosofia, o meu jeito de pensar literatura, o jeito de pensar arte vai mudar. E de fato acontece. Se eu escrever um poema, tudo que eu aprendi na filosofia, de certo modo, vai estar um pouco ali no poema. No jeito de pensar, no jeito de escrever, de conceituar, que a gente tem muito isso de conceituar, né? Então, de certo modo, eu fui pela filosofia por causa do meu amor à arte. Essa é a resposta bonitinha. Qual que é a resposta que não é tão bonitinha? Por causa que eu gostava de literatura, eu queria fazer estudos literários na Unicamp. O Brasil todo só tem estudos literários na Unicamp. Fiz lá o vestibular 1 ano, não passei. Fiz outro ano, não passei. Desisti da Unicamp, tentei fazer letras na USP, fiz o vestibular, não passei. Em resumo, eu passei 3 anos tentando entrar em faculdade e não conseguia. E aí eu vi que a São Judas dava 50% de bolsa para filosofia. Eu falei, vai ser isso mesmo. Não deu certo letras, não deu certo estudos literários, eu vou estudar esse troço aqui de filosofia, porque tem bolsa garantida. Acho que o Giovanni vai lembrar que a gente pegou bem esse período no qual era 50% para todo mundo, não importa se você acertou só uma pergunta, e os 30 primeiros era 100% de bolsa. Eu falei, aqui não tem como não entrar, né? Tanto é que eu lembro claramente que o vestibular seria no dia 25 de outubro, no dia 10 de outubro que eu vi essa notícia, e foi a primeira vez que eu pensei em fazer filosofia. Antes disso eu não tinha pensado nada, eu nem gostava de filosofia no ensino médio. 50% de bolsa, vai ser esse curso aqui. Nada de dom, de ter ali, não. Era, vamos que tem bolsa garantida. Foi prático, foi pragmático, então.
André, essa pergunta talvez seja uma. Você disse que é uma pergunta tranquila, mas eu acho que não, hein? Para que serve a filosofia? Então, no meu caso específico, e eu acredito que, né, sem indo muito para autores, eu acredito que a filosofia ela dá instrumentos que ajudam a gente a pensar, né? Sendo muitos desses instrumentos conceitos. Né? Então, vou pensar política, eu tenho que me pautar em conceitos de política, de democracia. Isso me ajuda a pensar, me ajuda a discutir. Vou pensar minha arte, o mesmo esquema. Né? Então, para mim, oferece essa caixa de ferramentas. Que quando eu até penso na didática de sala de aula, é um pouco disso. Eu não vou meio que oferecer uma visão de mundo para o aluno, eu não vou oferecer um caminho para o aluno, mas vou oferecer ali algumas ferramentas de pensamento. Alguns autores vão oferecer alguns conceitos, outros vão oferecer outros conceitos, e isso tem uma utilidade enorme, no sentido de que, se eu for querer discutir política, a gente tem que ter um pouco essa base para conseguir dialogar, senão a gente não dialoga, a gente sai na porrada. Né? Se eu vou fazer arte, para eu conseguir elaborar tudo isso que eu tenho aqui dentro, né, que muitas vezes a dificuldade na arte não é de você ter o que dizer. Todo mundo, de certo modo, tem o que dizer. Se você escrever poesia, escrever um conto, mas nem todo mundo consegue elaborar. Nem todo mundo consegue botar para fora. E a filosofia ajuda nisso. Né? De eu pensar, vou pensar o amor, putz, tem uns 7 conceitos de amor na filosofia. Aí você, a partir disso, você, sei lá, pensa o seu próprio. Então, para mim tem muito essa função de dar esses elementos que ajudam eu a pensar, que ajudam eu a viver, que ajudam eu me compreender, né, lidar com as angústias. De certo modo, você respondeu a outra pergunta também, né? Porque a gente sabe, né, a gente que esteve na pós-graduação em estrito senso, né, na loucura que é a graduação em estrito senso, que a filosofia, ela demanda, ela requer um alto grau de especialização, né, já nesse patamar. E no ensino médio, a filosofia, até por uma questão de currículo e de tempo, a filosofia é praticamente uma passada, um voo panorâmico pelos autores, né? A gente tem algumas demandas a serem cumpridas e tudo mais. Você acha que a filosofia faz sentido no ensino médio e por quê? Eu já emendo a outra pergunta, que é a seguinte: a gente vê na educação, na rede pública, que a filosofia ela não é uma coisa em si mesma. Né? Então, a filosofia ela meio que serve para auxiliar outras disciplinas. Então, você vai auxiliar o professor de português, né, nessa disciplina, você vai auxiliar o professor de matemática a compreender um enunciado. Por que você acha que tem que ser essa visão da filosofia como uma auxiliar e não como uma disciplina em si mesma? O que você acha disso? Respondendo de início isso de auxiliar, eu vejo que foi dada essa função por causa de uma demanda, de uma lacuna que a educação estava enfrentando. A gente precisa que o aluno, por exemplo, a gente tem uma dificuldade ali de escrita que não está se cumprindo apenas na língua portuguesa. Está faltando uma criticidade ali que é importante ter. Essa demanda foi um pouco para a disciplina de filosofia, como se ela pudesse salvar isso. E caindo na primeira questão, eu vejo que o ensino de filosofia ele tem um dilema parecido com o da educação inclusiva e com o da democratização do ensino. Que é o quê? Que dilema é esse? Por um lado, tem aquilo que a gente quer fazer. Por exemplo, democratizar o ensino. Trazer um ensino bom para todos. A gente não consegue. A gente sabe que todo o problema que a gente tem, de certo modo, é tentar conciliar esse desejo enorme que a gente tem com a realidade, e a realidade não está se cumprindo. Com a educação inclusiva é o mesmo esquema. O aluno, não importa a deficiência dele, né, a necessidade especial dele, ele tem que estar lá na rede regular. Né? Isso é o desejo que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente vê que também não ocorre. Com a filosofia é um pouco parecido. A gente tem um desejo enorme do que a filosofia poderia cumprir, mas quando a gente joga na realidade, que seria 2 aulas semanais, dentro aí já de outras disciplinas, com material didático, com a própria instituição, ela consegue cumprir muito pouco daquilo que a gente gostaria. Faz sentido ela continuar? Eu vou na perspectiva que, embora ela não tenha êxito total naquilo que espera dela, ela ainda faz uma diferença. Uma diferença que é melhor do que o não ter. A mesma coisa em relação à democratização.
Se a gente for falar, ó, vamos deixar a educação apenas para 15%, vai ser uma educação boa. Mas ainda assim vale a pena uma educação piorzinha, assim dizendo, tentando essa tentativa de ser democrático, do que não. Então é melhor uma filosofia, um ensino de filosofia, que de fato não seja esse perfeito, mas a gente tem alguns gatilhos, alguns mecanismos que às vezes é isso, né? A gente viu um aluno aqui que disse que quer fazer filosofia. Às vezes, então, ele não aprendeu tudo que deveria aprender em filosofia, mas foi o suficiente para ele ter esse interesse e depois, sei lá, buscar uma página no Insta, né, uma página no Facebook, ou pegar o livro didático, né, que você faz bastante indicação de livros, e assim vai. Então, eu acredito que traz uma contribuição, que traz esse sentido. Vale a pena ainda ter. Legal, André. O Rodrigo está falando, né, que pretende estudar filosofia, acho isso muito interessante, né? Até para elaborar melhor algumas coisas, ele está dizendo aqui. A Priscila Costa também está dizendo que gosta bastante de filosofia. É interessante, né, ter essa visão, né, de que eles gostam e tudo mais. É claro, pessoal, se vocês forem pobres como o professor Gilvan, como o professor André, a gente não tem culpa nenhuma, né? Eu ia comentar isso. Só fazer um comentário que, assim, quando eu peguei para dar aula, eu dei aula na escola que eu estudei. Né? Então, eu fiz lá o ensino médio, Tito Prates, Zona Norte de São Paulo, e depois eu voltei como professor. Então, obviamente, tinham lá professores que deram aula para mim. Aí, né, tava na sala dos professores, uns 2, 3 professores da época, ele falou, nossa, olha, a gente deu aula para ele voltou para cá, não sei o quê. A gente fez o nosso trabalho errado, que ele voltou para cá. O certo é ele nunca mais voltar, pegar e seguir outro caminho. Então, se você tá fazendo eles gostarem de filosofia, querer estudar filosofia, não tá ensinando muito bem, não. Hein? Cara, eu tenho Você uma tá ferrando com eles. Você tá ferrando com eles. Exatamente, André. Na minha passagem pela educação, muitos alunos vieram até mim falando, professor, eu vou fazer filosofia. Aí eu fico sem dormir, cara, porque eu fico pensando, meu Deus, o que esse menino vai comer, né? Poderia ser feliz, mas não. Além de ser pobre, exatamente, vai ser pobre e angustiado, né? Porque a filosofia traz a angústia, né? A gente teve uma aula do Sartre aí, eles sabem um pouquinho o que é angústia. E aí, não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone e escrever aí que a gente pergunta. E aí, André, qual é a pergunta que eu deveria ter feito e eu não fiz? Se eu tô bem, né? Ninguém pergunta pra gente se a gente tá bem, já vai... Não, tô brincando. Deixa eu ver, acho que a entrevista ela andou por caminhos bons, né? Assim, eu acredito que pra mim, tá falando aqui hoje, o fundamental foi trazer essas questões negras, que é o diferencial. Principalmente para falar de filosofia, apenas filosofia, eu acho que outros professores poderiam estar aqui trazendo essa contribuição. Então, para mim, a contribuição principal foi essa questão racial, poder falar dessa diferença, né, da cultura, que para mim é, assim, daquilo que a gente quer que fique, né, para os alunos, seria isso, de ter essa compreensão. André, tem mais... O Daniel Souto levantou a mão. Pode perguntar, Daniel. Fica à vontade. Ou você levantou a mão para testar o botão? Perguntou tem isso? Eu. Ele levantou ele apertou para testar o botão, então, André. Então, André, essa é uma... Tá ali, ó, foi o Vitor. Foi o Vitor? Fui eu, professor. Acho que é o Vitor que tem Isso. pergunta. Ah, tá. Tava mutado. Vitor? Isso, era bem rápido mesmo. Por conta que é fugindo assim um pouco, mas é que o Daniel tava comentando, o Nanis também, é que assim, o apego à filosofia muitas das vezes no ensino fundamental assim não é tão grande pelos alunos, né? E por conta até mesmo do professor Gilvan, eu passei a gostar de filosofia, passei a gostar de sociologia, mas assim, no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, você teve esse mesmo apego ou não? Não houve? Na época do meu ensino médio, eu não gostava de filosofia, tanto é que eu falei aquilo, né? Não pensei em nenhum momento em fazer filosofia antes de ver lá o site da faculdade. Até tentei uma experiência de ler filosofia por conta própria, mas o primeiro livro que eu peguei foi o da Lógica do Aristóteles. Não deu muito certo, né? Então, isso. Então, inicialmente, era uma disciplina como qualquer outra que eu não gostava de fazer, que você fazia por nota. Tá? Tanto é que eu tinha lá o 7, o 6, que era necessário ali para ser aprovado. Não via
isso não só na questão da filosofia, até na questão da arte também, né? Por exemplo, hoje eu faço poesia, sou poeta e tal. Na escola, no ensino médio, não foi alimentado esse gosto, seja da reflexão, seja de criar poemas, assim por diante. Era tudo meio que uma obrigação assim forte. Tanto é que eu, como professor, sempre tentei tirar um pouco disso, de tentar asfixiar, né, esses conhecimentos. Que quando você obriga um determinado pensamento, um determinado jeito de ser, a chance da pessoa ter interesse naquilo é bem pequena, né? Daí que entra a função do professor. A pergunta do Rodrigo aí, do Vitor, ela também passa por uma pergunta que o Rodrigo fez, né? Se a filosofia fosse vista desde o ensino fundamental 2. Sim. E ele perguntou para mim e para você. Eu acho assim, de maneira sucinta, né, me intrometendo aqui, eu acho que a filosofia poderia aparecer no Fundamental 2, mas ela teria que aparecer sob uma outra perspectiva, mais simplificada, uma coisa discussão mais... ética. Exatamente. Uma discussão ética. Tem o... Como que é o nome do pensador? Tem uma... Que ele tenha lá as fábulas éticas. Das novelas, né? Isso. Mas nesse sentido, de criar dilemas para se discutir, com a intenção de construir algum desses conceitos, né, saber diferenciar, e também acho que nessa questão da postura, de saber dialogar, que a gente não sabe mais, né, ou nem chegou a saber no momento. A gente tem muito, e eu vejo isso como grave, né, principalmente nas redes sociais. Eu penso de um jeito, eu vou nas páginas das pessoas que pensam do meu jeito, e eu só converso com essas pessoas, né? Não tem em nenhum momento aquilo de você ter o contraponto. Eu penso a favor de algo. Não, então eu vou conversar com quem pensa contra. Normalmente eu penso a favor, vou ver tudo que tem no YouTube, vou ver tudo que tem no Instagram, que vai reforçar o meu pensamento. Então essa postura do diálogo, de saber ver o contraditório, que é algo que pode estar presente lá desde o fundamental. Que é raro. É raro. Nessas andanças por exemplo, ver vagas de filosofia, concursos de filosofia, são poucas opções. Bom, André, para terminar, André, o que você recomenda de leitura para eles? Porque a gente já está aqui com mais de uma hora de live. Qual as suas recomendações? O que eles precisam ler? Peraí, deixa eu reformular. O que eles precisam ler para salvar a vida, André? Eu não vou dizer para salvar a vida, porque aí já é complicado, né? Mas eu peguei duas recomendações, que não é de filosofia. Eu pensei bem nessa questão negra e artística. Um livro, aí eu não sei se alguém conhece, se conhecer, dá no chat aí, é o Rastros de Resistência, do Alê Santos, que é um cara que é escritor, que está sempre... Inclusive ele tem um podcast, que é muito bom, Infiltrados no Cast, que assim, dá de 10 a 0 aqui nas questões que eu estou falando. Então acho que em parte da minha função é essa, trazer um pouco de interesse e depois você vai lá onde tem fontes mais ricas. Então esse cara tem um livro chamado Rastros de Resistência, que vai então contar histórias, né, de personalidades negras. E aí no podcast ele entra em outras questões mais interessantes também. E outro, que é o único livro que eu tenho aqui, que é de poesia, mas pelo próprio nome vai ver que tem questão racial, que é Jovem Preto Rei, Nascido para Vencer, que é um poeta que deve ter agora 23, 24 anos, que participa de slam, que é um tipo de poesia de rua, que é muito comum você encontrar, né, questões raciais, questões de gêneros incluídos nessas poesias. E aí um detalhe importante que eu estou querendo trazer é esse, também da gente ler pessoas vivas. Por exemplo, o Jovem Preto Rei, que tem um Instagram dele, Jovem Preto Rei, é alguém que então está produzindo agora, em 2020, pode ser que daqui a 50 anos estejam lendo ainda, mas alguém que está vivo, que você pode conversar, né? Eu já troquei ideia com ele. E com o Alê Santos a mesma coisa, né? Então são duas leituras que vai contribuir para a questão racial e ao mesmo tempo são autores vivos, para a gente ler também quem está vivo, não só os filósofos que a gente lê de séculos e séculos atrás. Tá desligado ainda. Eles acharam um link aí, depois eu vou entrar aqui. Quando a gente vai citando o livro, eles vão apresentando e colocando os links aqui.
E aí, André, ler o autor vivo é importante porque você pode dialogar com ele. E se os meus alunos Não quiserem só, ler, se os meus alunos não, quiserem ler suas poesias, onde é que eles vão encontrar? no ano passado eu criei eu não tenho Face, né? Não tinha Instagram também, e eu criei um Instagram exatamente para postar poesia. E aí um detalhe interessante que é, então, eu criei o Instagram para postar poesias, e entrando em contato, né, com outro poeta, eu comecei a participar de slam e meio que esqueci o Instagram. Eu vi um outro lado da poesia, que é de fato você ir lá, conhecer os poetas, conversar com os poetas, né? É um outro esquema. Então, tem algumas poesias lá no Instagram, mas são pouquinhas. Né? Mas, sei lá, a partir de lá dá para ter o contato comigo e aí também vi outras. Como O tá lá? Instagram, Camaro, deixa eu ver, tem como digitar aqui? Tem. Cadê onde tá o chat aqui? Peraí que eu já acho. Camaru. Você vai jogar lá no Instagram, você vai encontrar o meu, você vai encontrar também no Jovem Preto Rei, você vai encontrar o do Alessandro, você vai encontrar de inúmeros outros poetas, jovens. Aí um detalhe é esse: grande parte do pessoal que está produzindo assim, coisas magníficas é o pessoal que está no ensino médio, que tá, sabe, jovem mesmo. Né? Então, e algo que eu, como professor, com graduação em filosofia, em pedagogia também, mestrado em educação, eu paro para escutar essa molecada. Porque elas sabem de cultura muito mais que eu. Que tem ali um conteúdo que eu pego e falo, não, hoje sou eu que estou aprendendo com eles. E alguém assim que admiro mesmo. Eu aqui na Zona Leste tem o da Guilhermina. Guilhermina. Eu já fui com os meus alunos lá de uma outra escola, e é muito interessante, né? Porque tem a questão do improviso, né, André? E isso é muito interessante para os dias atuais, né? Você tem um repertório e você improvisa ali também. Isso é muito legal. E é muito grande o da Guilhermina, você deve ter frequentado já. É o segundo, se não me engano, é o segundo ou terceiro slam que teve no Brasil. Porque é uma cena pequena ainda. É uma cena pequena. Mas assim, você frequenta, por exemplo, o slam da Guilhermina, você está frequentando um espaço de formação. Que é tão formativo quanto a sala de aula. Né? E aquilo, então, você vai tendo contato com essas pessoas. Né? Então, claro, é importante ler os antigos, é uma outra relação. Né? Quando eu falo de ler alguém vivo, é porque, então, é uma relação bem diferente. Né? É um outro contato de você pensar algo do agora mesmo, sentimentos do agora, aconteceu coisa lá do Carrefour, o pessoal está escrevendo sobre isso. Né? Claro, você pode usar o antigo para pensar a mesma questão, mas é diferente quando é do momento. Já tá ali, ó, meu Instagram já jogaram. Tá desligado de novo aí o fone. É normal, cara. Eu no mutado é a vida. O Vitor é um dos nossos hackers aí. André, vamos nos caminhar para o final, né? Quero agradecer pela disposição, né? Pela presteza. Você não disse que na hora, né? Eu convidei, na hora você aceitou. A minha era muito interessante começar por você, né? Porque a gente tem aí uma relação de 10 anos, que não é contínua, né? 10 anos já, né? Nossa. Some, desaparece, depois chega um e-mail lá a cada 3, 4 anos, e aí, meu, tá vivo e tal. Não, super interesseiro, né? Eu achei que queria saber de mim, não. Tava já interessado. Não, é uso instrumental, cara. Eu falei, não, né? Não. E assim, a minha ideia é começar a fazer podcasts, pelo menos um por mês, né, com professores, com pessoas da rede São Paulo, né, da educação e do estado aqui, e eu achei que seria muito interessante começar por você, e eu acertei, né? Você trouxe várias questões muito importantes, algumas delas corroboram algumas discussões que a gente vinha tendo, e isso é muito interessante, cara, muito interessante, muito bacana. Quero agradecer pela sua aula, né? Você nos deu uma aula aqui, e isso é muito, muito recompensante. Então, é um bate-papo. É um bate-papo, mas em que a gente tem a possibilidade de ouvir mais do que falar, isso é maravilhoso. Então, se você tiver alguma consideração final, fica à vontade, vou cessar. Quero agradecer também a presença dos alunos aí. Eu não fiz uma divulgação em massa, né? Até porque eu resolvi compartilhar com os segundos anos, que eu acho que, como a gente está tendo esse tema,
né, a gente tratou do racismo estrutural e tudo mais, vocês estão mais afinados e eles também terão acesso ao vídeo, e é isso. Obrigado a todos os que estão aqui, é 00:21, né, isso é muito interessante, né, eu pretendo que os próximos podcasts também aconteçam nesse horário, e aí, André, está aberto para você fazer suas considerações. Eu E aí só agradeço, que querendo ou não, é um espaço assim, que você tem o que falar, por ser professor, ver isso de reunir alunos, esse horário, num feriado, é algo bacana, é algo diferenciado, né, então, pelo todos os relatos que eu vejo, assim, eu vejo você fazendo um trabalho bacana, que eu admiro bastante. Meu Instagram tá aí, tá disponível, quem quiser entrar em contato, tiver alguma outra dúvida, algum comentário, só chegar junto, né, e agradeço novamente. Se quiser chamar outras vezes, estamos à disposição. Isso vai acontecer, com certeza nós estaremos aqui discutindo outros temas, voltando para implementar o mesmo tema, enfim. A ideia é essa. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Vou encerrar a gravação e boa noite a todos, tá bom? Boa noite. Obrigado, professor.